Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Administração Orçamentária. Sou o professor Sidney, economista, formado pela Universidade Estadual de Maringá. Nessa instituição, eu também realizei uma especialização em consultoria econômico-financeira de empresas, tenho mestrado em Economia Regional pela Universidade Estadual de Londrina, estou concluindo meu doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas. Bom, a administração orçamentária, ela é uma disciplina que conversa com todas as demais da matriz curricular do curso e ela é fundamental para as organizações, para as entidades, sejam entidades privadas que objetivam lucro, sejam organizações não governamentais, inclusive o setor público consolidado. Então, as empresas, autarquias, fundações e o próprio governo federal, estaduais e municipais. Então, hoje vamos falar de planejamento. Então, planejamento é empresarial, mas, na realidade, o planejamento ele é vital para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, para o setor privado, para o setor público. Vamos levar a disciplina de uma forma amigável, vamos trabalhar os conceitos, linkando com o setor produtivo, com o mundo real. Então, teoria e prática, nós vamos procurar trabalhar de mãos dadas. Bom, o setor escolhido para a gente ilustrar os conceitos estudados com o mundo prático é o setor aéreo. Então, o setor aéreo é um dos mais impactados de forma negativa pela pandemia do novo coronavírus. Então, a pandemia Covid-19, ela tem gerado uma recessão sem precedentes no Brasil e no mundo. FMI, Banco Central, tem projetado uma retração de 5 a 10% na nossa riqueza, que é o produto interno bruto. O consumo das famílias, redução drástica, o número de desempregados aumentando dia após dia. Então, desde a pandemia, quase 9 milhões de desempregos no Brasil. Então, nós vivemos um momento ímpar na história do Brasil, na história mundial, e cada vez mais o mercado de trabalho, cada vez mais a economia real, ela vai demandar novas habilidades, novas aptidões, e precisamos nos reinventar, inovar, diferenciar e diversificar de forma constante. E administrar pressupõe você otimizar recursos, pressupõe lucratividade, pressupõe rentabilidade, pressupõe transformar metas em realidade, sonhos em realidade. E a administração orçamentária vai trabalhar várias técnicas, várias ferramentas que podem te ajudar a transformar um objetivo específico que chamamos de meta em realidade. E hoje a gente começa falando de Gol e Azul, duas empresas que estão sendo ajudadas pelo governo federal a encontrar capital de giro para fazer frente a essa recessão profunda da nossa economia. A TAM, ela pediu recuperação judicial, abriu concordata, e as três empresas somadas detêm quase a totalidade de market share, a participação de mercado brasileiro. Então, hoje a gente apresenta Gol e Azul. Na segunda aula, eu vou mostrar para vocês o estudo de caso da Transbrasil. Na terceira aula, a VASP, e na quarta, a Varig. Vamos elencar algumas causas que levaram essas empresas
a quebrarem, a falirem. Então, na década de 1990, Transbrasil, Vasp e Varig deixaram de existir. O que levou à quebra? Então, falhas no processo gerencial, falhas no planejamento orçamentário e financeiro. Então, a gente vai elencar aquilo que poderia ter sido implementado em termos de técnicas de gestão e, de repente, evitado que as empresas viessem a quebrar, viessem a falir. Então, o setor aéreo é o setor que eu escolhi para ilustrar as nossas aulas. Hoje falamos de planejamento empresarial e vamos mostrar para vocês, via plataforma gráfica de bolsa de valores e uma plataforma online com informações financeiras, informações contábeis, indicadores de atividade, indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidade, também informações do mercado acionário, informações do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado de exercício. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo aí o que vamos trabalhar na nossa disciplina. Em caso de dúvidas, entre em contato. Vamos lá. Bom, pessoal, primeira aula, administração orçamentária. Hoje vamos falar de planejamento empresarial e começamos com uma frase de John Beck. A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Então, o planejamento ele sempre foi importante e no contexto de pandemia, no coronavírus, se torna cada vez mais vital para as pessoas físicas e pessoas jurídicas atingirem as suas metas ao longo do tempo. Se você não sabe para qual ponto está indo, nenhum vento é favorável. Então, o planejamento te ajuda a identificar o caminho a ser construído para que as metas específicas sejam atingidas no prazo estipulado e estabelecido. Então, na aula de hoje, nós temos 4 objetivos. O primeiro deles é que vocês possam entender a importância do planejamento nas organizações, no setor privado e no setor público. Vocês possam conhecer as definições e conceitos de missão, visão e valores e também como que eles podem auxiliar no alinhamento, na construção do plano de ação, do planejamento. E, finalmente, que vocês possam perceber que todo planejamento vai se materializar por meio de um plano de ação que precisa de controle e avaliação constantemente. Então, controlar e avaliar, corrigir rumos, muitas vezes é importante. Como mencionei, ao longo da disciplina iremos apresentar o setor aéreo e os desafios de planejamento, face à recessão econômica provocada pela Covid-19. Então, o consumo das famílias em queda, desemprego em alta e o PIB projetado para 2020 com uma retração de 5% a 10%. Vamos falar de Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas. São 2 empresas desse setor que estão listadas na B3, a Bovespa, a Bolsa Brasileira. Vou apresentar também a vocês, além da plataforma da Bolsa de Valores, um sistema online que disponibiliza informações financeiras e fundamentalistas de todas as empresas listadas na Bovespa. É um sistema com informações apresentadas de forma amigável e acessível a todos os interessados. Vamos lá. Bom, pessoal, aí nós temos fundamentos, fundamentos.com.br. Nós vamos digitar o código da Gol, então Gol 4, e pedimos para exibir as informações. Então, Gol 4 é o código dela na Bolsa, na Bovespa, é uma ação preferencial nominativa, então o setor de transporte aéreo. Aqui as informações do mercado acionário. Então, hoje, as ações da Gol desvalorizaram 9,64%, no mês de junho valorizou 68,25%, nos últimos 30 dias 84%. E aqui a valorização e desvalorização desde 2015. Indicadores fundamentalistas. Então você tem vários indicadores relacionados à atividade operacional, relacionado à liquidez e rentabilidade. Aqui você tem dados do balanço patrimonial, como informações do ativo, patrimônio líquido, dados do demonstrativo de resultado. Então, nos últimos 12 meses,
a Gol operou com lucro líquido negativo, ou seja, teve prejuízo. Vamos olhar a Azul 4, exibindo. Então, o código dela na bolsa, Azul 4, um tipo preferencial nominativa, transporte aéreo. Hoje desvalorizou 8,84, no mês valorizou 64,57, nos últimos 30 dias 72,79. A Azul fez o IPO, ou seja, emissão primária de ações em 2017, por isso que os dados são a partir de 2017 até hoje. Então, informações fundamentalistas, atividade, liquidez e rentabilidade, dados de ativo, patrimônio líquido, e a Azul teve também um lucro líquido negativo, ou seja, um prejuízo nos últimos 12 meses. Então, o último balanço processado, 31 de março de 2020. Bom, agora eu vou para uma plataforma de bolsa de valores. Aqui você tem a evolução do Ibovespa, que é um índice baseado numa carteira teórica, com as principais empresas da nossa bolsa. Então, cada desenho gráfico desse a gente chama de candlestick. Então, o candle verde, ele começou quando abriu a bolsa de valores embaixo, fechou em cima. Um vermelho começou em cima e fechou embaixo. Então, verde, você tem uma valorização, um movimento altista, e um vermelho, uma desvalorização, um movimento baixista. Então, a bolsa no começo do ano estava a 119.593 pontos, então nesse topo, e caiu neste fundo a 61.691 pontos. Desvalorizou, portanto, 48,42%. E deste fundo até hoje, né, fechou 94.686 pontos, houve uma valorização de 53,49%. Ganhar ou perder dinheiro no mercado de renda variável é o momento que você entrou e o momento que você saiu. Vamos dar uma olhada na Gol. Então, Gol 4, o código das ações da Gol. Então, esse papel ele atingiu seu maior valor em julho de 2019, R$ 44,78, e o menor valor no dia 16 de março de 2020, na segunda-feira, quando atingiu R$ 4,81. E a partir do dia 16 de março até hoje, houve uma valorização de R$ 4,81 para R$ 20,24. A Azul 4 é o código, tem um movimento gráfico parecido. Aqui eu estou no gráfico semanal. Então, cada candle levou uma semana para ser formado. Quanto maior o candle, mais volume financeiro nós tivemos sendo negociado. Então, nós atingimos o pico no dia 27 de janeiro de 2020, a R$ 62,87, valor de ação da Azul, e o fundo no dia 16 de março de 2020, na segunda-feira, quando o papel atingiu R$ 8,74. Desse dia, 16 de março até hoje, houve uma valorização e fechou hoje a R$ 23,50. Bom, pessoal, demonstrando aí essas informações financeiras, informações contábeis e do mercado acionário, da Gol e da Azul, pode te ajudar a vislumbrar as atividades básicas das empresas. Então, a atividade operacional, que vai gerar lucro ou prejuízo. No caso dessas duas empresas, é a prestação de serviço aéreo para o mercado doméstico e o mercado internacional. Com a pandemia do novo coronavírus, é um setor que foi afetado muito fortemente de forma negativa. A Gol e a Azul está buscando ajuda do governo federal e a TAM abriu concordar. Tá certo? Então, ao longo da aula, dos conceitos, é interessante que você olhe para a atividade operacional, que vai gerar lucro ou prejuízo. No caso dessas empresas, é a prestação de serviço de transporte aéreo, doméstico e internacional. Então, ela tem recursos humanos, tem mão de obra direta, indireta, tem custo fixo, custo variável, tem o seu fluxo de caixa, tem as receitas, tem as despesas. E aí você olha também para o financiamento, que é o passivo, ou a aplicação do dinheiro, que é o ativo.
certo? Então, quando trabalhamos planejamento empresarial, obviamente que o conceito de planejamento ele remonta ao século passado. Então, a partir de 1950, as empresas passam a olhar a questão do planejamento como sendo algo primordial para a obtenção dos seus lucros, dos seus resultados superavitários. Então, planejar basicamente é uma tomada de decisões que ocorre de forma sistematizada e contínua por parte dos gestores. Pressupõe a fixação de objetivos e a determinação das ações necessárias para alcançá-los. Então, no tempo, estabelecemos uma data e o que queremos alcançar nessa data, que a gente chama de meta. Uma vez a meta estabelecida, seja no âmbito pessoal, no âmbito empresarial, nós vamos então criar um plano de ação, que é o planejamento. E aí a gente constrói as etapas desse plano de ação. Então, planejar é a primeira função do gestor, que é, portanto, na hierarquia, aquele que vai liderar todo o plano de ação, as etapas a serem implementadas, que foi construída na organização. E ao longo do tempo a gente faz o controle e verifica se aquilo que foi previsto foi realizado ou não e fazemos as devidas correções. Então, o planejamento começa com a coleta de dados, as informações, o diagnóstico inicial, o retrato da empresa em determinado momento, definimos os objetivos a serem alcançados e, uma vez estabelecidos esses objetivos, colocamos uma data para alcançá-los e vira meta. Vamos alocar os recursos, esses recursos é que vão fazer com que o planejado se torne realidade. As premissas de um planejamento é, a partir da situação atual, nós atingimos os objetivos pretendidos. Para isso, a gente precisa de planejamento, de plano de ação. Algumas técnicas de planejamento, uma delas é a tabela de precedência, que consiste em uma lista contendo informações sobre as atividades e eventos necessários para completar o projeto. Então, o projeto ele tem um ciclo de vida e o plano de ação tem as suas etapas, então a atividade e a duração. Este exemplo aqui é algo relacionado à construção civil. Então, desde o preparo do local, as fundações, a alvenaria, esgoto, telhado, piso, instalações elétricas, hidráulicas, carpintaria, pintura interna, pintura externa e a limpeza. Além da tabela de precedência, nós temos também o gráfico de Gantt, que é uma segunda técnica de planejamento. Aqui você tem uma ilustração dele, a etapa inicial e a última etapa e a data estabelecida. Ele é parecido com o gráfico de barras, que vai ilustrar o progresso do nosso plano de ação. E, finalmente, técnicas de rede, tá certo? Aqui uma figura ilustrando. As técnicas de rede são métodos comuns para planejamento das atividades em projetos. Bom, uma vez que eu tenho uma meta estabelecida, uma vez que eu fixei uma data para atingir essa meta, nós temos o planejamento, nós temos as etapas do plano de ação e vamos verificar quais recursos vamos demandar. Recurso material, recurso tecnológico, recursos humanos e os recursos financeiros. Então, o recurso financeiro ele acaba sendo primário. Sem ele, nada existe. Sem ele, nada permanece. Então, o emprego depende do recurso financeiro. As atividades operacional, investimento e financiamento depende do dinheiro. Pagar fornecedor depende do dinheiro. Pagar tributo depende do dinheiro. Gerar divisa depende do dinheiro. Se o dinheiro circula, remunera os fatores de produção e melhora para todos. Se o dinheiro não circula, como acontece agora, diante das incertezas, o consumo das famílias caiu, isso gera uma demanda menor, desemprego. Desemprego, menos renda, a economia encolhe. Por isso, uma recessão projetada em 2020 de 5% a 10%, é a retração do PIB brasileiro. Então, o dinheiro é primordial. A despesa de um é a receita de outro. É um conceito econômico básico, mas que ajuda a entender as razões desta crise econômica provocada a partir da Covid-19. Quando a gente olha para um planejamento, para um plano de ação, nós vamos procurar
entender a visão, a missão e os valores da empresa, pois o planejamento e o plano de ação precisa estar integrado com estes conceitos da visão, da missão e também dos valores da organização. A visão compreende a ideologia da empresa e sua perspectiva de futuro. Aqui um exemplo para uma indústria. Oferecer sempre o melhor em produtos e serviços com atendimento diferenciado. A missão a gente constrói respondendo esta pergunta: qual é a razão de nossa existência? Então, compreende a forma que a empresa pretende alcançar a sua visão. No exemplo da indústria, ser o melhor grupo econômico em solidez. E, finalmente, os valores. Construímos ao responder esta pergunta: o que nos faz melhores? Então, um exemplo de valor: valorizamos pessoas e fazemos negócios sustentáveis. Bom, uma vez que eu tenho em mente a visão, a missão e os valores da organização da empresa, estabelecer a meta, seja no planejamento tático, operacional ou estratégico, nós vamos para o plano de ação. São as etapas a serem vencidas até chegarmos no topo, até chegarmos nos resultados traçados, nos resultados estabelecidos. O plano de ação ele é fundamental. Nós, neste momento difícil de recessão econômica, vislumbramos várias empresas, pequenas e microempresas, procurando financiamento para capital de giro e para honrar os seus compromissos com as folhas de pagamento. Então, o Sebrae fez uma pesquisa com mais de 6.000 empreendedores no Brasil, empresários, micro e pequenos empresários, e 60% deles que tentaram empréstimos tiveram pedido negado. Bom, uma das causas são as garantias exigidas e a falta de planejamento empresarial, a falta do plano de ação. Se a empresa ela consegue construir um plano de ação, além da documentação básica exigida, além do score de crédito, o plano de ação é o diferencial para a liberação do empréstimo. O próprio Sebrae acabou identificando isso. Então, quando a gente fala de um plano de ação para captação de recursos, seria você explicitar o porquê precisa do dinheiro, qual o montante do dinheiro, onde ele será aplicado. Você demonstrar capacidade de pagamento ao longo do tempo, a sua capacidade de gerar receita, de gerar fluxo de caixa. Se todas essas perguntas forem respondidas e colocadas em um plano de ação, você demonstra transparência, você demonstra profissionalismo e esse planejamento para a concessão do empréstimo pode certamente ser o diferencial para a liberação do mesmo. Além de tudo isso que eu falei, as empresas, sejam os MEIs, microempreendedor individual, os pequenos e os médios empreendedores, podem utilizar das sociedades garantidoras de crédito. Na região de Maringá nós temos a Noroeste Garantias. Para as sociedades garantidoras de crédito ficarem como fiadoras do seu empréstimo, você também precisa convencer estas sociedades que você tem capacidade de pagamento, que você tem capacidade de gerar receitas futuras ao longo do tempo. Ou seja, você também precisa de um plano de ação, de um planejamento para conseguir que a sociedade abrace a tua causa e fique de fiador diante do banco privado, público, cooperativa de crédito ou fintechs. Bom, galera, estamos chegando ao término da nossa primeira aula em que falamos de planejamento empresarial. E fica claro que o planejamento ele é vital para todos, pessoas físicas, jurídicas, setor público, setor privado, organizações não governamentais. Então, saber para qual porto estamos indo é fundamental, pois, sabendo para onde estamos indo, o vento pode ser favorável e nos ajudar a atingir de uma forma mais rápida os objetivos específicos estabelecidos, traçados. Como falamos de administração orçamentária, como vamos falar de orçamento e finanças, as nossas lives serão voltadas a apresentar a vocês
produtos de renda fixa e renda variável disponíveis no mercado de capitais brasileiro. Então, na nossa primeira live, eu vou traduzir a sopa de letrinhas que vocês já leram ou ouviram falar, de CDB, RDB, letra de câmbio, letra financeira, letra hipotecária, LCI, LCA, CRI, CRA. Então, são todos produtos de dívidas, são títulos privados de dívidas, essa sopa de letrinhas. Nós temos também as dívidas corporativas, que são as debêntures. Tirando a caderneta de poupança, ou você investe em títulos de dívidas, privada, corporativa ou pública, ou você investe em ações. Ao investir em ações, você é dono da empresa, e ao aplicar em títulos de dívida, você acaba sendo um credor da empresa. Então, na primeira aula, eu vou apresentar títulos privados e corporativos, as características dos produtos, a rentabilidade e tributação. Então, para o perfil conservador, eu vou apresentar excelentes produtos que remuneram muito mais do que a caderneta de poupança. Na segunda live, ainda dentro da temática produtos de renda fixa, vou apresentar Tesouro Direto. Então, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, que são títulos de dívida pública brasileira. Características, rentabilidade e tributação. Na terceira live, a gente caminha para perfil moderado, tendendo a agressivo, que são os fundos de investimento imobiliário. Então, fundos de investimento imobiliário acabam fomentando a construção civil e, além da valorização da cota, você pode receber, entre aspas, um aluguel pelas cotas adquiridas. Então, as características, os tipos, a questão da rentabilidade e também tributação. Na live 3 a gente debate e apresenta para vocês. E vamos terminar o nosso ciclo de lives nesse planejamento que eu estou apresentando hoje, falando de ações e fundos de índice. Você não consegue investir em Ibovespa, é um índice de uma carteira teórica, mas você pode comprar a BOVA11, que é um fundo de índice chamado ETF, e ele é passível de compra e vai acompanhar a evolução do Ibovespa. Ações. Para você adquirir ações da Azul, vamos dar uma olhada no valor. Então, ações da Azul fechou hoje a R$ 23,50. Então, R$ 23,50 para adquirir um lote padrão seria necessário R$ 2.400. Se você tiver R$ 200, é possível comprar no mercado fracionário 8 unidades. Então, com pouco dinheiro, também é possível investir na renda variável. Então, fundos de índice e ações, eu vou apresentar na quarta live. Então, análise fundamentalista, análise técnica, estratégias de compra e venda. E assim, vocês terão conhecimento dos melhores produtos, dado o perfil de investidor, disponíveis para vocês no mercado de capitais brasileiro. Galera, estamos terminando a aula. Abençoada semana a todos, vida longa e próspera, e até o nosso próximo encontro. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.